O investimento que rouba até 90% da rentabilidade do investidor sem deixar rastros. Sim, é um roubo autorizado e legal de 90% da rentabilidade de vários investidores que têm mais de R$1 trilhão investidos nisso. Mais de R$1 trilhão investidos nisso. O que essa imagem nos mostra? Essa imagem nos mostra um estudo feito pela Fundsmith, que é uma empresa britânica de investimentos, certo? Que eles fizeram um estudo e pegaram toda a história do Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett? O maior investidor de todos os tempos, tá? E eles viram lá qual que foi, né? Isso é auditado, então não tem dúvida sobre esse dado que eu vou falar para você. Qual foi o retorno histórico do Warren Buffett? Rentabilidade anual de 1965, certo? Até o final de 2015, ou seja, pegaram quando fechou 50 anos de investimento público do Warren Buffett por meio da empresa dele, que é a Berkshire, tá? E basicamente eles fizeram um estudo falando o seguinte: e se a Berkshire tivesse uma cobrança de taxa de 2,20? O que é essa cobrança de taxa com 2,20? 2,20 é a cobrança de taxa tradicional, tá, que existe no mercado financeiro. Então, quando você vai investir, por exemplo, num fundo de ações, e atenção se você investe em fundos de ações, ou num fundo multimercados, você geralmente vai ser cobrado de você uma taxa de 2,20. O que é? Taxa de administração é a de 2%, tradicional, no Brasil, no exterior, em tudo que é canto. O que é essa taxa de administração? É um valor que você vai pagar todo ano pelo tempo de dedicação da gestão de um fundo de investimento que você vai lá investir. Então, digamos, você vai lá e vai investir no fundo de investimento, você vai ter que pagar 2% do seu patrimônio ao ano pelo trabalho da gestão. Não importa se você está ganhando dinheiro, não importa se você está perdendo, não importa se você está no 0 a 0, você paga pelo serviço, independente do resultado que ele gera. Tá? Então, são 2% indo embora todo ano. Tá? E o 20%, esse 2,20, o 20% é a tradicional taxa de performance. Que basicamente, o que é a taxa de performance? É uma taxa que você paga quando o fundo de investimento tem uma rentabilidade acima do benchmark. Vinícius, o que é o benchmark? Benchmark é um indicador de referência. Todo fundo de investimento tem um indicador de referência. Então, ou o fundo de investimento, o fundo ativo, ele quer bater a rentabilidade, superar a rentabilidade do CDI, a nossa taxa de juros, aproximadamente, ou quer bater a rentabilidade do índice Bovespa, que é a rentabilidade média das ações no Brasil. Então, de tudo que exceder a rentabilidade média das ações, da renda fixa, tudo que exceder o benchmark, você tem que pagar 20% disso para a gestão do fundo, né? Exemplo, digamos que o índice Bovespa valorizou num ano 10%. Se o fundo teve uma rentabilidade de 15%, o que aconteceu? Desses 5% adicionais, 4 fica para você e 1 você tem que dar para a gestão do fundo. Tá? 1 você tem que dar para a gestão do fundo. Certo? Então, acaba aqui. Olha que doido. Se você quisesse investir na média, você investiria na média. Você está investindo num fundo ativo, que tem gestores, tem equipe, porque você quer ter um retorno acima da média. Só que quando você tem um retorno acima da média, eles mordem um pedacinho para eles. Porque já tem a taxa de administração que está sendo paga. Só que olha que interessante. Quando o fundo tem uma rentabilidade negativa, e fundos de ações têm anos com rentabilidade negativa, fundo multimercado tem anos com rentabilidade negativa, o prejuízo é todo teu. Quando você ganha acima da média, o lucro é dividido entre você e o gestor. Quando você perde, o prejuízo é todo teu. E aí, olha só, eles fizeram um estudo que mostrava o seguinte, ó, $1.000 investidos em 1965 poderiam ter sido foram transformados, tá? Em $8 milhões aproximadamente até o final de 2015. Então, quem investiu e teve a rentabilidade da Berkshire $1.000 em 1965 teria $8 milhões no final de 2015. Agora, se a Berkshire cobrasse a famosa taxa dos fundos de investimento de 2,20, ou seja, se eu investisse $1.000 em 1965, tivesse o mesmo retorno do maior investidor do mundo, do Warren Buffett, só que ao invés de eu investir por conta própria, como ele fez e assim conseguiu transformar cada $1.000 em 8 milhões, mas e se tivesse a cobrança de uma taxa de 2,20, o que aconteceria? Olha que doido. O investidor ficaria com menos de R$720 mil, não teria 8 milhões, teria menos de 720 mil, enquanto a gestão do fundo ficaria com 7,3 milhões aproximadamente.
Vou repetir. Você ficaria com apenas $720 mil, enquanto a gestão ficaria com quase 7,3 milhões. Por que isso acontece? Por causa dessas famosas taxas com 2,20, que você acha que não te mordem, que você acha que é justo, que você acha que é pequenininho, só que é 2% ao ano. Como é que se comporta a bolsa? A bolsa, todos os investimentos da bolsa, às vezes eles ficam um pouco parados, daqui a pouco, puf, eles dão um gatilho de alta. Ou seja, quando os fundos de ações, por exemplo, têm uma valorização positiva, em geral, essa valorização é muito positiva e muito acima da média da bolsa. O que faz com que você pague uma baita taxa, uma grande taxa de performance para a gestão. Então você ganha e paga uma grande taxa. Quando você tem prejuízo, o prejuízo é todo teu. Então você roda 50 anos, você pagando taxa pra caramba quando você ganha e ficando com todo o prejuízo quando você perde. E durante todo esse tempo, pagando taxa de administração. 2% ao ano, independente do que aconteça. O que acontece com isso? A gestão enriquece. E você deixa de ter 90% da sua rentabilidade por meio dessas cobranças, dessas taxas. Você deixa de ter $8 milhões a cada 1.000 investido e passa a ter apenas $720 mil. Tanto que existe um jargão, eu não tenho, obviamente não, né? Talvez até poderia ter, mas eu não tenho nenhum objetivo de ser bilionário um dia, tá? Não tenho objetivo de chegar nesse patamar. Mas no mercado financeiro, para gente que é profissional da área, tem uma frase que é muito icônica assim. O milhão você consegue de várias formas no mercado financeiro, mas o bilhão só tem um caminho, é você lançar um fundo de investimento. Por que é você lançar um fundo de investimento? Porque você fica recebendo essa famosa taxa 2,20 e você fica enriquecendo às custas do investidor. Então você que investe em fundo multimercado, você que investe em fundo de ações, é isso que acontece com você. Você abre mão de 90% da sua rentabilidade por estar terceirizando a gestão dos seus investimentos. Vinícius, é 90%? Olha, na verdade isso aqui é um estudo para o mercado americano. No Brasil o negócio é pior ainda. Você abre mão de mais de 90% da sua rentabilidade. E eu vou te explicar exatamente o porquê agora. Mas algo que você já deve ter percebido é por que você tem tanta insistência de assessores das corretoras, de gerentes de banco, te recomendando fundo de investimento? Porque é um dos negócios mais lucrativos que existe no planeta. Para a indústria financeira, não para você. A indústria financeira faz você de palhaço, babaca. Você é um trouxa na mão da indústria financeira se você cai nisso. Por isso que você tem a necessidade de você focar em conhecimento para investir por conta própria.